muito bem-vindos ao Outliers de número 186, sendo gravado especialmente aqui da Expert XP 2024. Estamos mais um ano na Expert, dentro de um espaço reservado no maior festival de investimentos do mundo, para compartilhar com vocês muito conhecimento sobre a indústria de fundos, o que estamos vendo aqui pela feira. Anversa, tema bom hoje, tá animado? Outliers mais do que especial. Poxa, toda uma infraestrutura aqui super legal, então hoje vai ser um episódio bem diferente aqui. Vocês vão ver que a dinâmica vai ser bem legal aqui nos estúdios dentro da Expert 2024. A gente vai hoje conhecer um pouco mais o núcleo de crédito da XP Asset. Temos aqui o responsável pela gestão dos fundos de crédito e renda fixa, o Fábio Oliveira. Fábio, presença nova no nosso podcast. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória até chegar na Asset. Ok, bom dia a todos. Eu sou o Fábio de Oliveira, eu estou na XP Asset há 2 meses. Eu tenho uma carreira longa no mercado financeiro. Eu estou no mercado financeiro desde 1986. 2 coisas importantes aconteceram em 86, além de eu entrar no mercado financeiro, que é a criação da BMF, né, hoje B3, e do CDI CETIP, esse conhecido de todo mundo. Eu comecei a minha carreira no mercado financeiro num banco internacional, o Bank Boston. Nos últimos 5 anos eu fui responsável pelo asset management do banco. Fiquei até 2001 nesse mercado. Então eu peguei o que eu chamo, né, de desenvolvimento da indústria de fundo moderna, que é pós 91, 92, que teve acho que até saiu uma reportagem recentemente no Valor Econômico, contando essa história dos fundos, da mudança do regulador, da divisão que tinha entre CVM e BC, e que em 2001 ou 2002, salvo engano, isso acabou, e aí deu um impulso enorme, maior do que já estava tendo na indústria de fundo, e essa coisa enorme que a gente vê hoje, né, a indústria de fundo no Brasil, é uma coisa de tamanho, impacto, relevância global. Depois que eu saí do Bank Boston, eu fiz um ano de sabático, voltei como consultor para a indústria, trabalhei muito em autorregulação para Ambid, na época, atual Ambima. Em 2004 eu voltei para a vida corporativa como diretor de investimento do Itaú Asset. Fiquei 4 anos, era responsável por ações, multimercado, renda fixa para institucional, em termos de investimento. O multimercado era o grande projeto, a gente fez o projeto que depois deu origem, né, ao High Alpha. Muitos dos caras que têm hoje gestoras independentes e que são bem sucedidos passaram por essa experiência. A maioria deles eu contratei originalmente, né? 2008 eu saí do Itaú, fui para Schroders, e aí a minha carreira ela vai morfando mais para um retorno para ser gestor mesmo, que é o que eu gosto. É bom ser executivo da indústria, mas você quer estar mais perto do jogo, né? Na Schroders eu fui ser responsável pela parte de renda fixa e multimercado. É uma casa que aqui no Brasil só tinha equities na época. Eu fiquei 2 anos. No último ano eu fiquei responsável pelo escritório, então ela era o country head, né, que se fala. 2010 eu fui para GPS Planejamento Financeiro, que hoje em dia é o Julius Baer Family Office, para ser sócio. Era uma experiência que eu não tinha tido, ser sócio, participar de uma sociedade no mercado financeiro. E eu fui na GPS para ser responsável pela estratégia de investimento, que é o CIO do Family Office, é um multifamily office, né, com um portfólio tanto local, Brasil, quanto global. Uma experiência muito legal, foram 5 anos. A gente acabou, a sociedade e eu, por consequência, né, vendemos a empresa para o Julius Baer. Eu não tinha vontade de voltar a ser executivo naquela época e também queria focar de novo, né, nessa volta de ficar mais perto do mercado, ser gestor. Aí apareceu uma experiência que eu falei, bom, essa experiência eu vou curtir, de voltar para ser gestor mesmo, uma coisa renda fixa, local, no BNP Paribas Asset Management. E eu fui para a experiência com essa cabeça, mas passou 6 meses, teve uma mudança, precisava de alguém para a área de crédito, que era uma experiência que eu já tinha como diretor de investimento, como CIO, mas olhando, né, e participando do comitê de investimento e tudo, falou, legal, eu gosto da disciplina, acho legal.
desenvolvimento, né, 2010 em diante, o mercado de crédito doméstico privado teve um desenvolvimento muito grande. E está tendo ainda, vai crescer muito mais, na minha opinião. Aí eu falei, legal, gosto da ideia. E aí eu fiquei 7 anos do BNP. E acabei agora, 2024, né, vindo para cá, para a XP, para liderar também o time de crédito privado e renda fixa. Casa muito legal, estou gostando enormemente da experiência. É um time completo. Eu já peguei o time, né, que o Fausto muito competentemente formou. O pessoal muito legal, muito competente, profundo. Então está sendo uma experiência bacana, que eu acho que assim, o legal de você ter uma carreira longa, que você vê várias experiências, né? E vivencia, e você sempre aprende. Então assim, todo mundo fala, pô, você já viveu muita coisa. Eu falei, legal, mas dá para viver bem mais, né? Que essa é a parte bacana da experiência. Mais de 30 anos da indústria aqui em 5 minutos. Bela história, Fábio. E aí eu acho que a ideia aqui hoje é a gente pegar e dar um zoom exatamente nesse teu momento como gestor de crédito privado. Acho que vai ter um espaço aqui pra gente falar do momento também como executivo, mas eu queria começar esse papo aqui dando esse zoom na tua experiência, que já era longa, né? Mas daí você trouxe bastante focada no BNP, com uma família de produtos de bastante sucesso na época. Conta um pouco como é que foi a construção dessa filosofia de investimentos na gestão de crédito privado e como hoje dentro da XP você está organizando a sua grade de produtos de gestão. Legal. Então assim, eu acho que assim, tem uma coisa do processo de investimento, ele é monótono, né? O bom processo de investimento, ele é até meio chato. Então assim, essa é uma coisa que acho que o forte para mim, que na minha opinião me faz um bom gestor, é essa questão do você seguir o processo, né? Então assim, eu como corredor de prova de longa distância, sem método você não vai a lugar nenhum, né? Você acaba, de vez em quando você até erra um pouco, o teu corpo sente o método, mas você precisa dessa disciplina, né? Então a filosofia é baseada numa coisa, assim, o crédito ele tem flutuação, mas você tem que garantir que a carteira performa. A carteira performando, o retorno vai aparecer. Então assim, o foco é na qualidade da carteira e na capacidade da carteira performar ao longo do tempo. Flutuação de preço vai existir. O que você quer evitar? É você evitar que a flutuação de preço te tire do risco que você acha que é bom de correr. Então assim, esse é o princípio básico, foi o que usamos no BNP. Eu acho que o DNA daqui é igual, então eu estou adicionando, obviamente, o tanto de experiência que eu trago, mas uma filosofia, reforçando essa filosofia. Então, assim, o foco na qualidade e entender essa qualidade é fundamental. Se você não consegue, crédito, ele é um security, é negociável, né, é um papel, mas a liquidez dele, que é o seu aspecto importante, ela ainda não é a ideal. Assim, embora o mercado de crédito seja em tamanho muito superior ao mercado de bolsa, não gira o que a Bovespa gira, né? Então a gente tem que ter isso na cabeça. E até eu quero pegar um gancho então no que você falou da questão dessa mudança de evolução da indústria a partir de 2010. Isso. O que você enxerga de melhorias do que você, de momento que a gente está hoje versus o que você viveu ali de Bank Boston no passado, o quanto essa indústria está madura? Então, assim, acho que 2010 é um bom momento, né? Eu era alocador, eu não era gestor, mas dentro do meu time de investimento eu tinha 3 caixinhas. Tinha o pessoal que olhava gestores, tinha o pessoal que olhava portfólio e tinha uma pessoa, que é o Marcelo Urbano da Algme, que olhava crédito. Naquela época, por que a gente tinha isso? Não tinha um gestor, não tinha gestor de crédito. E aí um dia, 2011, o Marcelo chegou para mim e falou, o mercado de debêntures está ganhando liquidez. E eu, cético, né, eu confesso, bem cético, eu falei, Urbano, debênture, é trade by appointment, você tem que marcar a hora para você entrar e sair da posição. Não, tá ganhando liquidez, tal, não sei o que lá. Ele falou, então, falei, legal, faz uma iniciativa, mas vou falar o seguinte, eu não quero aqui a gente fazer análise de risco de crédito quirografário. A gente fazia muita coisa securitizada, que era o diferencial, vamos dizer assim.
Então, securitizado a gente faz, né, com collateral, estruturas mais complexas, a gente continua olhando, mas o quirografário tem que ter analista, tem que ter profundidade, vamos contratar. A gente achamos 2 gestores, à época fizemos a alocação. Aí começou a gente acompanhar, né? Então você viu que realmente a liquidez foi crescendo, mas não era até 2014, 2015 era uma liquidez mais ou menos. O mercado de crédito passou por choques nesse período. Então teve a recessão da Dilma, né? 15, 16, Lava Jato, né? Teve um dos gestores que a gente, ele tinha uma alocação, quando você botava, você via que tinha uma dependência grande de EPCista, de caras que estavam expostos ao risco. Foi péssimo para crédito naquela época. Aprendemos uma lição, voltamos para um cara que tinha um estilo um pouco diferente. De 2016 em diante, o mercado de capitais aí ganhou uma velocidade grande. Eu acho que a XP tem um papel super importante nisso, de trazer o produto para o investidor, trazer um cara com demanda e aí ofertar essa demanda de dinheiro para as empresas. Acho que XP aqui tem um papel fundamental no desenvolvimento, né? E daí, por consequência, trazer mais gestores independentes para o mercado. A liquidez foi melhorando, mas, para ser sincero, embora a pandemia tenha sido um choque, o grande adicionador de players, participantes de liquidez para o mercado foi a pandemia, que aí mudou a percepção do mercado com relação à liquidez, os mecanismos de você trazer gente, né? Hoje você tem hedge fund, você tem tesouraria, você tem uma população de pessoas provendo liquidez para o sistema muito maior que você tinha antes. Assim, antes era porque assim, o fundo tem necessidade de liquidez de tempos em tempos, mas em geral é buy and hold, né? Essa é uma outra coisa, né? Como é que você ganha dinheiro em crédito? Por isso que eu falo do foco na qualidade. 90% do teu retorno, se não mais, vai vir de carregar o ativo, né? E portanto você não está entrando e saindo do ativo, né? A não ser que você seja uma casa muito pequena que pode ficar entrando e saindo, em geral você compra e fica. De vez em quando você vende um pedacinho só para testar mercado e assim por diante, mas o teu giro, turnover da carteira, ele não é muito grande. Isso é verdade para a maioria dos players. Mas a pandemia, choque, teve todos os aspectos negativos, né, institucionais e pessoais, mas trouxe esse complemento para a liquidez do mercado. Então hoje o mercado, eu acho que tem uma liquidez bem menor. Não é a ideal, nunca mas é um padrão de liquidez que, quando você olha, estamos falando de 14 anos, né, 2010, 2024, é uma liquidez que eu acho que é muito, muito boa. Eu acho que esse é um ponto bacana, Fábio, até de abordar, da gente começar a entrar, mas muito na ótica de olhar para a grade hoje da XP Asset. Como é que está a grade hoje? Como você vê essa grade no futuro? Como é que se aplica essa filosofia em relação aos produtos que são ofertados para os clientes hoje? Legal. Eu acho que assim, a grade nossa, ela obedece a uma vertente liquidez, ou seja, o fundo é liquidez imediata, o fundo é D45, né? A gente chegou a ter D60, está trazendo alguns D60 para D30, mas até D45 a gente vai. Então assim, liquidez a gente vê nessa dimensão. Por quê? Porque na hora que você tem alguma perturbação, a gente sabe que o investidor, nem todo mundo fica frio e fala, legal, eu quero ficar onde eu estou. Muita gente busca liquidez naquela hora. Então você tem que gerenciar a tua carteira tendo em vista que, no limite, o horizonte de investimento do seu investidor é igual ao prazo de resgate, né? Não deveria ser, mas acaba acontecendo. Então assim, a gente olha a liquidez dos produtos nessa dimensão e, por consequência, a qualidade do ativo. Então assim, a gente se permite correr mais risco na qualidade do ativo, quão mais longo é o prazo de resgate. Prazos mais curtos, a gente empurra a qualidade para o máximo possível que a gente acha que, né, é bom de investir. Então essa é a forma como a gente incorpora, né, a questão da liquidez, e a gente sabe, né, que liquidez faz preço. Mercado de crédito duas vertentes basicamente, né? O mercado usa o termo técnico, né,
que é quando a liquidez empurra preço para um lado ou para o outro, não necessariamente baseado em fundamento. Então acontece muito isso, né? O fundamento de escola do técnico, como a gente fala, e o fundamento de crédito. O fundamento de crédito pode ser específico da empresa, pode ser macro, né? Então assim, se a gente olhar o mercado, a gente vai entrar acho que nesse tema, né? O mercado performou super bem, mais recentemente por conta desse técnico que fez os ativos ganharem preço, né? Abaixando o spread. O fundamento, quando a gente olha, ele foi por outro lado, 180 graus, outra direção. Que é o quê? O fundamento macro piorou. Né? Há 12 meses atrás era ciclo de afrouxamento, Selic mínima 8,5. O afrouxamento terminou mais cedo, 10,5. Nosso call da casa, né? Vai subir 200 pontos. É pior para o fundamento. 200 pontos é dinheiro para burro se você é alavancado. Né? Faz alguém que tem aí principal de 2 milhões a cada 100, 20 milhões a cada bi. É a conta que vai bater no balanço de todo mundo que tem dívida em CDI. Então assim, o fundamento foi nessa direção, mas o técnico foi na outra. O investidor, e eu acho que assim, nesse sentido corretamente, né? Porque o fundamento piora, mas dependendo de onde você está transitando e como você transita, a tua carteira vai performar. Então assim, quando você tem robustez de qualidade, o fundamento piora, mas você sobrevive, né? Muitas empresas no Brasil, né? Alguns setores no Brasil atravessaram a pandemia. Teve cara que atravessou, e muitos atravessaram a pandemia que não rompeu nem covenant, né? Perdeu receita e tal, mas não precisou saber nenhum credor para falar, vamos renegociar porque o covenant estourou. Muitos passaram. Então assim, as empresas no Brasil que acessam o mercado de capital já tem um filtro, mega filtro darwiniano, que é chegar ao mercado de capital, né? E são empresas boas em geral. Então assim, mas você tem que olhar vamos dizer assim, a qualidade e liquidez e o fundamento e tentar formar a tua estratégia em cima disso. É mais desafiador, principalmente nesse momento, né? Que você está olhando o fundamento para um lado e o técnico, a liquidez, indo para o outro, né? E Fábio, junto com isso, como é que você pensa a construção de portfólio? Você pensa numa linha mais de diversificação e pulverização de portfólio, um portfólio mais concentrado? Então, eu acho que essa é uma mudança que eu trouxe e que a gente está incorporando. Na medida que você sobe na qualidade, a gente se permite concentrar mais, né? E na hora que você vai baixando naquela qualidade que você considera, você vai diminuindo. Então, e aí a gente sai da alocação muito pequena, às vezes em nomes que justificam ter muito mais. Então acho que assim, a questão da concentração, porque liquidez também é função da qualidade, você se permite concentrar mais quando a qualidade é super boa. Por que eu acho isso importante? Porque há choques, a gente está sempre exposto a choques que não dá para saber de onde vem, né? Fevereiro de 2020, a pandemia é março, né? Tava todo mundo exposto, ninguém tava olhando, né? Tô acompanhando lá a Covid, China, o tsunami estava dado, né? Que vinha, mas ninguém sabia muito o impacto. O que te protege nessa hora? Ativo de qualidade. Você vai vender ele com deságio? Vai, mas você faz liquidez e você cumpre com a tua necessidade de liquidez. Você está pulverizado, ativo não é tão boa de qualidade. Não adianta você estar pulverizado, não vai te proteger. Então esse trade-off você vai ter sempre na cabeça. Então a gente constrói a carteira se permitindo maior concentração no topo da qualidade. A gente carrega a caixa em nas estratégias de zero. A parte de liquidez da gente é 20% de caixa. De zero, eu vou ter uma revolvência na parte 80% alocada, super alta. Então assim, a meta nossa é que o portfólio como um todo tenha uma revolvência de 6 meses. Então eu tenho coisas que são líquidas de zero, mas eu vou ter coisas que vão até 1 ano, e na média vai te dar 6 meses de revolvência. Por quê? Porque teu passivo é de zero, né? Você tem pulverização, a gente
está na plataforma, a plataforma são milhares de CPF, então te dá um passivo estatístico relativamente estável, mas você tem que estar preparado para tudo. Aí você vai caminhando no prazo de resgate, você carrega a liquidez em ativo risk-free, né, sem risco, compromissada LFT, mas você também tem essa questão da qualidade na concentração. À medida que você vai para D30, D45, você consegue ter uma alocação num pedaço mais pulverizado que tem uma liquidez não tão boa quanto o topo da carteira, porque daí você está num outro, né, outra dinâmica de passivo que te permite concentrar respeitado a liquidez e ter uma liquidez não tão grande na tua carteira. Nessa linha, Fábio, a gente está num cenário com bastante demanda para os fundos com maior liquidez. Então, você comentou do movimento técnico que a gente está acompanhando. Em 2024, algumas revisões de juros, como o Anvers falou também, já está trazendo ali essa visão, né, para o investidor, essa demanda pela renda fixa. Como é que vocês estão enxergando a parte da alta demanda por crédito liquidez com a parte da alocação? Vocês pretendem mexer de alguma forma na grade? Como é que está sendo o gerenciamento de risco nesse cenário? Então, a gente gerencia, assim, é condição de mercado, é preço, tá certo? Como dizia Keynes, né, mercado fica numa posição que você acha que você pode discordar, né, por muito mais tempo do que você consegue sustentar, né, como investidor, uma posição contrária. Então você tem que, é um jogo que, então assim, a gente como posicionamento de carteira, a gente está aproveitando para trazer a carteira, aproveitando a demanda, né, naqueles nomes que a gente acha, bom, eu quero reduzir exposição de prazo, então estamos tirando o prazo das carteiras, tornando ela mais curta, buscando ativos mais curtos. Não é assim, não é, eu brinco, né, não é só minha mãe que teve filho inteligente, né, grande parte do mercado está no mesmo trade, né, o mistério aqui é acertar o momento que esse trade começa a monetizar com spreads mais altos e a sua carteira mais curta, você consegue alongar em preços melhores. Mas a gente tem girado o portfólio para essa... É um transatlântico, o crédito você não é igual... A analogia com ações, né? E a B3. Crédito, ações, se você quiser fazer 100% turnover na tua carteira, em dias você faz. Crédito, você não faz isso. Você faz gradualmente e você vai olhando o mercado. E o mercado também não se move... acaba se movendo, às vezes, como choque, mas em geral ele é mais lento, né? Então assim, o movimento da liquidez em termos de dinâmica, ele é mais parecido se acontecer, e também tem uma coisa, eu também estou falando que pode acontecer, não sei se vai acontecer. 2019 é uma boa proxy para o movimento que pode acontecer, que você teve uma abertura que foi dolorida, gradual, né? E aí ficava aquele movimento que não abria direito, tal. Quando chegou no fim do ano parecia que tinha estabilizado, né? Mas a pandemia veio e macetou todo mundo. Mas eu acho que a gente pode ver um movimento mais parecido com esse. Então, assim, a gente está indo na direção de construir uma carteira mais resiliente para movimentos adversos, mas não é uma coisa que você faz a 100 por hora, né? Em termos de movimento. Você continua participando do mercado, você continua entrando seletivamente em algumas operações, mas você vai tendo essa cabeça que, bom, quanto mais longa tiver a tua carteira e existir um choque ou uma mudança de preço, você vai sofrer. Então, o que você não quer ter? Você não quer ter a questão da qualidade e você não quer ter um prazo muito longo, porque daí o teu MTM vai machucar. E eu tenho um colega que acho que até passou já pela XP, ele tinha uma frase que é mais fácil você ensinar alguém magia negra do que explicar para as pessoas o que é MTM de ativo de renda fixa. E é verdade, eu acho que tem que educar, tem que falar que existe e tal, mas é um conceito complexo. Hoje em dia é um pouco menos complexo, porque a gente saiu do percentual do CDI para o CDI+, né? E é mais fácil de se explicar o CDI+. No percentual do CDI é magia negra. É difícil de um cara leigo olhar e falar, entendi o que você está falando, né? Então a gente tem essa preocupação de tornar a carteira mais resistente a eventuais choques, que, de novo, a gente acha que pelo fundamento devia ter outro preço, mas pelo técnico está onde está. E enquanto a gente não tiver evento de crédito, está difícil de olhar, né? Assim, evento significativo, porque a gente viu ano passado, evidencia o risco do crédito corporativo Brasil, né? Um foi fraude,
O outro era uma tese que muita gente no mercado, acho que aqui também achava que, isso aqui é uma concessão não pede RJ, né? Aí a questão de você entender o quanto do judiciário brasileiro, como o judiciário funciona, né? Então esse é um risco que a gente sempre coloca, né? Se você tem uma estrutura e essa estrutura pode ser contestada no judiciário, é um downgrade na qualidade, porque o judiciário ele decide, assim, a consistência da decisão não é a Corte de Nova York, né? Quando a melhor das hipóteses, comarca de São Paulo. E você tem essa questão do judiciário que entra não que as decisões sejam irracionais, mas elas podem ser inesperadas, né? E Fábio, eu vou pegar até esse teu ponto, né, e comparar com dois momentos, que foi aquele momento ali 2014, 15, que foi exatamente onde a gente teve recessão no Brasil, um problema mais duro com a indústria de crédito privado aqui no Brasil. A gente viu até alguns fundos deixarem de existir na época por conta da volatilidade. Uhum. Veio 2023, a gente teve uma volatilidade semelhante, mas uma boa parte da indústria conseguiu se recuperar, né, apesar de ter enfrentado um pouco desses desafios. Mas na época, nesse período recente, você se destacou por ter conseguido escapar dessas armadilhas que a gente viveu em 2023. Conta um pouco pra gente, né, o que te ajudou a escapar dessas armadilhas, como é que você e como isso ajuda na tua análise de crédito privado, né, do risco de crédito das companhias que você olha. Legal, assim, esse é o lado que eu falo, né, que é a experiência de mercado, como você já viu muita coisa, você tem, assim, o pessoal está me conhecendo agora, meu time, né, eu espero não assustar ele, porque de vez em quando eu entro naquele lado persecutório do risco, as pessoas falam, pô, caramba, isso pode acontecer? Eu falei, pode, já aconteceu. Então, assim, no Brasil eu já vi muita coisa, né? Então, assim, eu entrei em 86, outra coisa que eu peguei como novidade, plano econômico, né? Plano econômico é aquele negócio que você tinha uma moeda num dia, na sexta-feira o cara falou plano econômico, na segunda é outra moeda, né? Então, assim, o plano cruzado foi a primeira moeda, o primeiro plano que você trocou moeda, tinha a tabela de conversão de um valor para o outro, tinha a tabela de deflação, a famigerada tablita, esse tipo de coisa. Plano Collor teve confisco, né? Eu lembro de as tesourarias operarem o overnight, data retroativa. O cara ligava para o outro banco e falava, como é que você está aí no over do 5 de maio de 1990? O cara falou, acho que eu estou tranquilo. Você sabe quem tá com sobra de dinheiro? Porque eu estou furado e eu preciso zerar o livro aqui para fechar o Banco Central. O cara ligava no coisa e zerava. Então, assim, já vi várias coisas assim exóticas em termo de risco. Americanas, especificamente, era varejo, né? Então, assim, na nossa abordagem, varejo era um setor que a gente não curtia muito. Um segundo item que a gente dava bastante importância é governança, né? A gente não gostava da governança da loja americana. E juntando essas duas coisas, a outra coisa que a gente não gostava, acho que até depois virou público, né? Naquele livro famigerado que o cara atrasa o seu fornecedor. Double Your Profits, Bob Pfeiffer. Exatamente. Essas questões, eu vivi isso como... Durante um período da GPS e Julius Baer, a gente tinha uma empresa de private equity que tinha lá suas dificuldades. Eu ajudava um pouco a parte de finanças das empresas e a gente fornecia para empresas que tinham lido o mesmo livro, né? Pô, você está lá quebrado, folha de pagamento para pagar, você forneceu, o cara ficava dando, ele chama de aging, né? Atrasar fornecedor, criar capital de giro para ganhar, que está na meta do cara. Aí eu falei assim, pô, o cara trata o fornecedor dele nessa pindaíba, imagina o credor. Falei, pô, juntava isso, essas três coisas, falei, putz, eu não quero esse ativo. Tinha uma outra coisa que era uma inconsistência que a gente via, que era o business de varejo é giro. E o cara tinha uma necessidade de capex e tal e coisa, precisava de um prazo mais longo. Mas a maioria das coisas era capital de giro, né? Falou, o cara vende no máximo em 3 parcelas. Para que ele quer dinheiro de 10 anos? Então, era uma coisa que a gente achava meio estranho no negócio. Confesso também que a gente não tinha muita simpatia pela filosofia como um todo, né? Isso se aplica a empresas do... Então a gente, mais por governança e por essa coisa, a gente pegou e ficou fora. Nunca tivemos exposição. Até eu contei essa história... na época eu estava no BNP para XP, né, o garoto que estava analisando ativo,
foi lá na base de dados, falou, pô, mas tem uma posição. E eu falei, tem mesmo, de um cliente institucional. E esse cara, ele deve ter uma sorte gigante, porque foi anunciado na sexta-feira o evento lá no Sérgio Rial, né? Na sexta-feira tinha um pré-pagamento da debenture. O cara tinha 7 milhões dessa pré-paga. Eu falei, pô, você tem que ir para Aparecida do Norte, pagar alguma promessa, porque foi uma sorte infernal. E era uma carteira que tinha sido vindo transferido. O cara lá assinou que a responsabilidade do ativo era dele, era uma carteira de desinvestimento. Ele não queria mexer porque ele ainda pegou a época institucional que você podia marcar na curva o ativo de crédito. Hoje você não pode fazer mais isso. Esse era um caso. O segundo é aquilo que eu falei do jurídico, né? Era a Light. Como é que a gente ficou fora? Eu tinha a exposição FDIC da Light. Já estava amortizado, tinha investido 50 milhões, tinha 14 ainda para amortizar. Pra você ter uma ideia como eu sou paranoico, eu vendi no secundário com um pouquinho de deságio. Porque eu tinha medo do que... Quem era o cara que foi contratado pelo management? Né, o assessor. Eu conhecia a reputação do assessor. Os caras eram duros, difíceis. Falei, pô, isso aqui é capaz do cara botar o FDIC para dentro da RJ e aí nós estamos junto com todo mundo. A gente deu um deságiozinho lá, era pouca coisa, saímos do ativo, falei, não quero ficar nessa confusão. Mas por que a gente não tinha Light risco quirografário? Porque a tese da RJ e da RJ não existir por ser concessionário, fosse curto ou longo, era muito difícil, mas podia acontecer, né? O que eu falei, de novo, não era comarca de São Paulo. E não foi, né? Era fora de São Paulo. Falei, pô, saindo de São Paulo, é difícil você garantir que vai ter um trâmite. Eu peguei também desse mesmo investidor, eu herdei uma posição de rodovia do Tietê. É a comarca aqui no interior de São Paulo. O juiz é o juiz que faz vara de família, crime, essas coisas todas. É o mesmo juiz. O cara nunca tinha feito uma RJ. Tá demorando até hoje, né? Aí tem Artesp e tal, não sei o que lá. Nós vendemos no secundário, foi bem vendido. O cliente ficou mega feliz com ele. Foi em 2019 eu vendi. Vendemos com assim, o cara na carteira já estava marcado lá para baixo, deu um ágio enorme, o cara ficou feliz da vida, saímos desse negócio. Então a gente tinha essa questão do jurisdicional não te garantir tanto. Então a gente ficou de fora. Mas assim, de novo, né? Que risco você quer correr? Eu acho assim, você perder errado. Não, eu acho que é coisa da vida. E assim, eu jamais me afastei de Americanas achando que ia ter o que tem. Assim, aquilo para mim, assim, ultrapassou, assim, só provou o meu lado paranoico, né? Que paga ser paranoico, porque assim, o cara fez aquilo que você fala assim, tem um livro de management, né? Que o cara fala assim, né? Diga-me como você é medido, que eu direi quem você é. Né? Acho que é um adágio aí de management. E assim, é o livro-texto ali, né? O cara vai até onde ele realmente é aquilo, né? Mediram ele desse jeito, ele foi. Né? Então acho que assim, essa tem e essa coisa a gente está trazendo, trouxe, né, pro coisa, então assim, importância em governança, importância em contrato, qual que é o risco de contrato, né? Que tipo de acordo de acionista une as partes, como é que esses caras podem se contratar, porque assim, tem cara que pode ser pior ou melhor no trato, né, na governança, e ele demonstra isso, porque tem ato societário, né, tem como ele trata o minoritário, infelizmente, né, você falar, não, esse cara é novo mercado, isso para crédito, na minha opinião, não te tira muito, não te dá muitas garantias. Então você tem que olhar essa questão de como é que a sociedade, os sócios âncoras estão amarrados, como é que eles são alinhados, para você, credor, tomar a tua decisão. Acho que isso é uma coisa que... E aí, de novo, tem o conhecer o passado, né? E acho que aí a idade e o tempo, você sabe como que o cara foi. Vantagem competitiva enorme conhecer o passado. Exatamente, né? Eu vi alguns eventos que você fala, pô, já vi esse cara, com dinheiro é uma coisa, sem dinheiro ele é outro ser humano, né? Olha, e esse ponto que o Fábio trouxe, até que a gente costuma compartilhar muito aqui no Outliers, ele está muito relacionado à importância de você ter a gestão ativa, de ter um time de gestão,
de olhar para o cenário. E aí eu queria até aproveitar essa linha, porque a gente fala muito da participação da pessoa física diretamente em alguns segmentos do crédito. Eu acho que até na infraestrutura isso é até um pouco mais forte. Exato. É. Queria que você compartilhasse, se puder, né, um pouco dessa visão, até olhando para o atual patamar de spreads, tanto do crédito corporativo quanto do crédito incentivado. Como é que você enxerga tanto essa questão da seletividade e também as oportunidades nesse segmento hoje? Então, acho que esse é um ponto excelente, né? Principalmente infraestrutura, né? Porque tem um apelo para a pessoa ficar, se ele falar, eu comprei o papel IPCA+, então eu fico ali, tudo bem que flutua mercado, mas eu já travei essa taxa. No fundo é a mesma coisa, só que tem o cognitivo que ele vê a flutuação. Aí tem uma outra coisa que eu acho que é uma vantagem básica, é que você, além de ter, obviamente, time de análise, time de gestão, toda a competência instalada fazendo a gestão do fundo, tem uma questão da diversificação. É literalmente impossível você diversificar uma carteira pessoa física, assim, para 95% dos casos. Obviamente sempre tem um cara que tem, né, tamanho para não ser verdade, mas mesmo nesse caso eu acho que a gestão profissional faz a diferença de você diversificar, né? Você ter a alocação compatível com o tamanho do risco. Quando você está falando portfólio, que você vai falar, você vai ter quantos? Primeiro, a alocação vai ser um pedaço da sua carteira. Aquela alocação vai ter que estar dividida em... Não dá para dividir em 10 nomes, porque você não consegue comprar o unitário, né? Então, assim, o fundo permite você fazer isso, né? Talvez no tempo a tecnologia traga uma forma que o fundo não consiga, que consiga fazer isso que o fundo faz, né? Mas por enquanto não. Então, assim, eu acho que essa diversificação é fundamental, mas depois que você passa essa primeira arrebentação da diversificação, tem a questão do conhecimento, né? Ativo de infraestrutura, a gente está vendo isso aí com a questão climática, não é trivial analisar o risco, né? Então, assim, aquilo que parece que tá bom, tal e coisa, a agência de rating deu AAA e assim por diante, tem riscos envolvidos aí, a pessoa física, por mais que seja, claro que tem lá o 0,1% que é ex-analista de crédito, acha que, e eu acho que sim, né, consegue fazer isso, mas a maioria das pessoas não. Então eu acho que essa camada, para quem está buscando diversificação, quer comprar uma classe de ativo, o veículo fundo, para mim, principalmente em infraestrutura, eu acho que ele é difícil de você competir em crédito, né? E até pegando esse teu gancho da infraestrutura, a gente está num ano que entraram mais de 80 bilhões de reais em fundos de crédito de debêntures incentivadas. Certo. Isso é mais do que o tamanho de toda a indústria até então, era mais ou menos 60 bilhões de reais. Eu vou tentar fazer meio que a previsão que o Urbano te fez lá atrás no GPS. Será que a gente está nesse mundo de debêntures de infraestrutura passando por um processo de transição, de melhora de liquidez, de melhora dos emissores? Totalmente, né? Eu sou assim, é um pedaço do crédito privado que eu acho que tem o melhor fundamento. O Brasil, ele é subinvestido em infraestrutura, né? Você olha o histórico de investimento em infraestrutura no Brasil. O Brasil fez investimentos relativamente ao PIB relevantes a última vez no tempo da ditadura, do milagre econômico, até 1974, salvo engano. Tinha lá um percentual de investimento em infraestrutura relevante. Daí para frente, quando o Brasil, né, o milagre passou, a gente viveu a rebordosa de ter se endividado até o talo para fazer esse investimento e não conseguir pagar de volta por conta da aumento da taxa de juros, né? Você toma erros básicos, né? Você tomou taxa flutuante de 3 meses para construir infraestrutura de 100 anos, entendeu? Deu errado quando a taxa foi para o espaço. Mas em todo caso, a gente tem um déficit. Então, o setor que a gente gosta bastante, está no portfólio, vai aumentar mais, é saneamento, né? Então saneamento é um setor que vai demandar um capital gigante. Esse capital, o setor teve um marco regulatório, um avanço enorme, tem capital privado, tem investidor grande, competente, fazendo a parte do equity, né? E do management das empresas, mas vai precisar de dívida. Essa dívida tem 2 jeitos, né? Se eu importa capital,
ou você traz capital doméstico. Hoje em dia está todinho no capital doméstico. Tem questões outras, né? Tá questão de o cara vê o investimento em dólar, tem essa questão da incerteza jurisdicional, que é super importante para o investidor estrangeiro, né? Que também afasta um pouco, mas a gente está com o dinheiro aqui. Eu acho que tem uma avenida monstruosa e assim, é a ponta do iceberg, na minha opinião. Claro que depende do fundamento. Assim, não sou macroeconomista, né? Mas é claro que a gente poderia estar num momento ainda melhor se o horizonte de investimento tivesse um pouco mais bem definido, né? Eu acho que o fato da gente ter tido as dificuldades que a gente teve na transição de governo encurtou muito o horizonte de investimento e prejudicou. Mas mesmo assim, tem vento contra, né? Mesmo assim, aconteceu o que aconteceu. Então, assim, eu acho que é um mercado que precisa de capital e vai ter oferta de papel, assim como vai ter demanda. Tem uma outra coisa também, né? São ativos IPCA. Esse é um ponto importante como diversificação, né? A maioria dos nossos investidores pessoa física, ele é subinvestido em inflação. No two ways about it, né? No investidor institucional talvez seja um pouco diferente, mas na pessoa física nitidamente é subinvestido em IPCA. Então, assim, a gente tem as três ofertas, né? Nós temos um redeado, que é uma infraestrutura CDI, tem um IMAB5 e temos o que vai ser o IMAB, né? Ele era IME geral, a gente está trazendo para ele para IMAB. Então, assim, no espectro tem tudo. Como investimento de longo prazo, B5 e o B faz mais sentido e diversifica a tua carteira versus o CDI. Nada de mal contra o CDI realmente está aí para derrubar, né? Ele é o grande derrubador de gestor, mas eu acho que você concentrar tanto assim num fator de risco, que ao fim e ao cabo é política monetária, né? Então, assim, pensa agora, nós estamos nessa transição, né? Vai ser o Gabriel Galípolo o presidente do Banco Central. A gente, assim, até então, o presidente do Banco Central era, né, assim, na primeira gestão do Lula era o Henrique Meirelles. Na gestão da Dilma foi o Alexandre Tombini. Tem diferença, né? Você pode olhar e pega o CDI aí, a inflação, vê o que acontece com o juro realizado. Tem uma diferença qualitativa, né? O Gabriel Galípolo eu não sei, espero que ele faça um bom trabalho, mas é um risco. Aí sim, como você não sabe o futuro, diversificar como diz Warren Buffett, diversificar é a solução para a ignorância, né? Então, eu acho que faz sentido você ter um pouco... mas o IMAB ou o IMAB5 no retrovisor está perdendo. Eu falei, é verdade, é fato, já aconteceu. Para frente, sei lá eu, né? Fábio, eu acho que vale até estressar um pouco mais esse ponto. O Fábio acabou de compartilhar com vocês a família XP Debêntures Incentivadas. A Exato. gente fez um relatório recente falando sobre essa estratégia de lançamento novo, que aí tem o XP Debêntures Incentivados redeado, que você comentou. O CDI, né, que a gente mudou o nome agora. Exato, o CDI. E aí eu queria só trazer um ponto, porque aquele investidor que ele vai ler o relatório, ele vai escutar o Outliers, ele vai entrar na grade de produtos da XP. Perfeito. Quando a gente fala do ponto de vista alocação XP, hoje a nossa predileção é para fundos de debêntures incentivadas não redeados. Então, justamente que tem exposição ao IPCA. Na sua visão, para qual é o investidor? Para quem é o IMAB e o IMAB5? Qual a diferença desses dois mandatos? Então, assim, acho que assim, essa é uma questão de risco, né? O IMAB, se você olhar só o IMAB5, o portfólio acaba ficando um pouquinho menos volátil que o IMAB5, porque o crédito amortece um tanto da vol do IMAB5. Mas se olha o IMAB5 e o IMAB, a volatilidade é crescente. Crescente por quê? Porque o IMAB5 vai ter 2 anos e meio de prazo, duration, né? Prazo médio. O IMAB está lá para cima de 5, 6, às vezes fica um pouquinho mais curto, às vezes um pouquinho mais, mas assim, falando de espectro de papel, você vai desde da B curtíssima até a B60. O B5 para na B29. Então, assim, tem uma diferença de risco. Aí tem a questão do suitability, né? Tem uma questão que não tem a ver só com a
o risco-retorno objetivo, né, do modelo, que é a questão de quão confortável o investidor é com essa volatilidade. Então, assim, se o teu investidor ele é mais sensível à volatilidade, o B5, se ele é absolutamente avesso, esquece o que eu falei, né? Eu não sei nem se vai no infraestrutura CDI, porque esse tem vol também, porque ele não é tão suave assim, não é um passeio no parque quando comparado com o CDI, mas se ele tem menos mais aversão à vol, o IMA B5 funciona. Obviamente tem a questão de fase da vida, né? Se você vai tá precisando de dinheiro é mais longo o investimento, é 5 anos ou mais, ou você está mais curto. Então acho que a diversificação, porque mesmo que você fale assim, o dinheiro é caixa, vale ter um pouquinho no IMA B5 para diversificar, né? Eu estou gastando tudo, falei, não, deixa aí um pouquinho, dá para ter um pouco, né? Que eu acho que faz sentido, mas eu olharia essa questão, adequados são todos, os três são para todo investidor, mas quando você adequa nesse perfil de risco que está fora do puro e, né, tá mais no lado Daniel Kahneman da alocação, eu acho que você tem que respeitar que o IMAB vai ter mais risco, e se o seu cliente é mais avesso, deixa ele no B5 ou deixa ele no CDI. A gente falou bastante aqui de debênture incentivada, oportunidade no setor de saneamento, mas eu queria aproveitar também para falar do momento do crédito privado, debêntures não incentivadas, né, as letras financeiras, os CDBs. A gente está passando por um período de muito fluxo para essa classe de ativo, né? Dentro da indústria de fundos esse ano, mais de 200 bilhões de reais de captação, bastante concentrados aí em produtos de crédito privado. O investidor, muitas vezes, que até teria o apetite de alongar um pouquinho mais o prazo, comprar produtos com prazo mais longo, ele está acabando por optar por esses produtos de crédito privado de liquidez mais curta, mesmo os investidores que têm perfil para alongar o prazo para um período mais longo. Ao mesmo tempo, a gente vê um fechamento de spread muito concentrado, né, nos AAAs, nos títulos de crédito de muita qualidade, de maior qualidade. Como é que você está enxergando esse momento da indústria? E entendo que uma boa parte do investidor ele acaba entrando nesse tipo de produto mais líquido porque ele está olhando o retrovisor. Exato. E o retrovisor é muito bom. É bom, Será que esse retrovisor talvez ele não seja um retrovisor bom, mas que no nível de spread seja um pouquinho, de fechamento de spread seja um pouquinho menor, né? Vai ser bom, mas não vai ser tão bom quanto foi no passado. Queria pegar um pouco dessa sua visão. E também entender, né, a gente falou de Light, falou de lojas americanas, mas também o lado bom dessa indústria, né? Você falou da oportunidade do setor de saneamento, da infraestrutura, e aonde estão as oportunidades setoriais também nesse universo de crédito high grade. Tá. Primeira questão da liquidez e do investidor. Então, assim, isso é verdade, né? Então, você tem uma preferência grande por produtos mais líquidos. A gente tem produto nosso que é líquido e só compra ativo bancário. Então tem uma dificuldade porque assim, é um ativo que todo mundo quer. Então é o lado de você descobrir, né, novos emissores, provocar, se quer fazer emissão assim, o assado. Então assim, é um trabalho constante, a gente está hiper focado nessa dinâmica, até porque acaba abastecendo também as estratégias que não investem só em financeiro. E aí tem a parte para essas estratégias que fazem esse blend do corporativo com o financeiro, tem a questão que eu falei de, dado técnico do mercado, a gente prefere estar mais concentrado, quanto mais curto é a liquidez do produto, que pode aplicar, mais concentrado em bancário do que no corporativo. Por qualidade e por conta de você, num evento de liquidez, a liquidez do ativo bancário ser melhor. Essa é uma questão. Eu acho que assim, os setores que infraestrutura em geral, né, não é só saneamento, então o setor elétrico, seja geração, distribuição, transmissão é meio óbvio, é um ativo meio monótono, né, porque o cara faz o capex, depois você fica lá colhendo RAP o resto da vida, né? É ativo de baixo risco, mas tem risco, né? Tem linha aqui que atravessa a Amazônia, pega fogo, se derreter as torres, tem essas coisas que aí tem um risco mais sistêmico, assim por diante, mas são riscos caudais, né? Bem caudais, eu diria. Então assim, a gente gosta desse setor, concessões em geral, né? De novo, infraestrutura, tá licitando aí algumas, né? Voltou-se a licitar estrada pedagiada, então esse é um setor que a gente vê oportunidade e gosta, nem tudo é investível, mas
tem oferta. Esse lado mais micro da parte de energia, né, para geração, eu acho que tem aí a gente está indo desbalanceado, né? A gente acha que devia ter mais projeto de eólica, mas aí de novo é o regulatório, é a questão do horizonte de investimento, né? A gente tem uma política de energia que ainda não ficou clara. Assim, para mim é claro que você tem que ter mais eólica, teria que ter um certo incentivo, mas é difícil de você fechar a conta do incentivo. A gente está tendo muito, não acho ruim, pelo contrário, né? Solar já é a segunda fonte de geração de energia no Brasil, né? O Brasil sempre teve a matriz elétrica nossa hiper limpa, né? Fazemos, acho que pouquíssima propaganda disso, todo mundo foca, infelizmente, né, nos desastres, que também temos culpa nisso daí, mas é outro assunto. Então a gente vê nisso. Então assim, e aí depois sobra coisas mais pontuais, né? Que aí é a qualidade da estrutura, é a qualidade o negócio em si, não é tão setorial, né? Mas assim, acho que o dinheiro, onde chama dinheiro, está nesse universo. Excelente, Fábio. A gente tem uma estrutura na Outliers que a gente começa te ouvindo pouco, fala da gestora, fala de cenário, mas tem uma quarta etapa que é muito importante, que é conhecer um pouco do Fábio na pessoa física. Ok. Então, se você puder compartilhar com a nossa audiência, ainda mais em um ambiente como esse de Expert, com muito compartilhamento de conhecimento, muita troca, o que você hoje está consumindo? Seja de livro, filme, o que você está lendo hoje na pessoa física que você acha que é importante para esse investidor que está nos ouvindo aqui, ler também ou então, assistir? Assim, crédito tem uma coisa histórica, né? Assim, eu gosto de história e assim, eu obviamente leio ficção também, mas eu tô lendo a biografia do Alan Turing, que é super legal para essa história de inteligência artificial, né? E aí o Turing é meio que o precursor, ele era meio fascinado com essa ideia da máquina, por outras questões, né? Mas assim, da máquina pensar, né? Ou de uma máquina que é um ser humano. É muito legal e conta toda a história dele. Tem a história pessoal também, né? Tem coisas que você fala, pô, isso aqui aconteceu em 1950, né? Então, assim, ser gay na Inglaterra em 1950 era crime. É um negócio assim que eu falei, caramba! Falei, não, eu nasci em 1962. Eu falei assim, não sei, eu não fui pesquisar quando deixou de ser crime. Mas você fala, caramba! E como é que eu descobri que é crime? Na biografia dele, ele teve, por conta da vida pessoal dele, ele sofreu um assalto na casa dele. Aí ele foi delatar o assalto e ele contou como tinha acontecido e por que tinha acontecido. O cara falou, mas e essa pessoa aqui? Não, meu relacionamento pessoal. Aí o cara falou, entendi, senhor, por favor. Foi processado e preso. Ele sofreu terapia hormonal como castigo. É um negócio assim, maluco. Falei, pra minha cabeça de crédito, falei, tudo pode acontecer, né? Então esse acho legal. Eu gosto de biografia. Antes disso eu tinha lido uma biografia que eu confesso, demorei 6 anos para terminar. Comecei em 2016, terminei em 2016, que é a biografia autorizada do Winston Churchill. São 3 volumes de 3.000 páginas. Então, e assim, eu não sou um leitor daquele... É raro eu chegar, no sábado à tarde eu vou ler. Eu sou o leitor de cabeceira. Então eu leio 10 páginas até que a coisa me derruba. Eu acordo 5 da manhã todo dia, então 9h30 a chave tá pesada. Então eu li essa assim, paulatinamente, a conta-gotas, eu li isso daí. Entre o Winston Churchill e o Turing, eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu acho que Machado de Assis, assim como Macunaíma no Mar de Andrade, devia ser leitura obrigatória para todo mundo. E para quem é do mercado financeiro, recomendo ambos, tá certo? Para você entender o que é ser brasileiro. Né? Se você não leu, você não sabe o que é ser brasileiro. Excelente, recheadas dicas culturais hoje, hein, Anversa? E eu queria aproveitar, assim, poxa, 30 anos de mercado, o mercado financeiro não é fácil. É duro. Você comentou dos seus hábitos de corrida, né? Então eu queria contar um pouco dessa tua disciplina de conseguir conviver com saúde num mercado que é tão exigente mentalmente e fisicamente da gente. Então, eu sempre corri, sempre gostei de correr. Como é que eu entrei na corrida, né? Eu jogava bola,
Só que, lesão atrás de lesão. Aí, quando eu estava na faculdade, a USP é sensacional para você correr aquele plano, né? Você tem o CPUSP, que é um grande detrator de atenção sua no seu curso. Aí eu comecei a correr na hora do almoço. A gente tinha engenharia, era período integral, tinha 2 horas de almoço. Aí eu incorporei aquilo. Então eu comecei a correr, eu entrei na faculdade em 82, 83 eu corria quase toda hora de almoço. Eu tinha aquele bronzeado, sabe, de short e manga. É porque na hora do almoço você pega sol, né? E naquela época protetor solar era um detalhe. Então eu terminei a poli correndo, vamos dizer assim. Acho que o único ano que eu não corri foi o segundo semestre do último ano, que tinha trabalho de formatura, estágio, era meio corrido. Aí em 87 parei da poli, corri, minhas melhores marcas pessoais são desse ano. E eu sempre gostei. E aí foi. Só que chegou num momento da minha vida corporativa, a década de 90. Eu subi muito, né? Assim, eu me formei em 86, em 91 era diretor de banco. Né? Foi meio rápido, você tem que trabalhar, né? Você não faz isso dando risada. Então a corrida ficou secundário. Voltei a correr mesmo, disciplinadamente, em 2000. Desde então não parei. Parei assim, teve alguns, né? Você vai desgastando, então eu tenho 2 cirurgias de calcanhar, tem uma de joelho, tem a coluna que eu contei para você, mas eu sempre, então assim, eu acordo segundas, quartas e sextas, 15 para 5 eu faço pilates às 6h15, e eu gosto de acordar, ler jornal, tomar café, então tem que estar acordado. Terça, quinta, sábado eu corro, domingo eu dou uma relaxada, faço uma caminhada no máximo, mas isso aqui para mim hoje eu não pude fazer isso porque eu tinha que estar cedo aqui. Vocês não sabem como isso me perturba. Eu te entendo, Fábio. Estamos juntos nessa. Excelente, Fábio. Muito obrigada. Eu acho que no fim do dia a gente tem muito... A XP ela tem muito esse DNA da gente acreditar no impossível e olhar e ter essa sua trajetória agora dentro do time. Acho que trazer umas super boas-vindas também, né? Já está 2 meses ali no time da XP Asset, mas eu acho que tem muita sinergia. E aí queria entender se você tem algum recado que você quer deixar para o investidor que está ouvindo você pela primeira vez e querendo conhecer o time de crédito da XP Asset. Bom, a gente tá aberto, né? A gente tem uma agenda com escritórios, tem agenda com investidor. A gente gosta muito dessa interação, a gente aprende muito entendendo como é a dinâmica da clientela. E eu acho que uma coisa que eu queria deixar assim eu gosto de falar e minha cota é demonstrar o que eu falo. Então assim, me cobrem pela cota. Eu acho que essa é a mensagem. Excelente. Fábio, Anversa. Uma pena que só deu para falar de crédito, né? A gente vai ter que gravar um outro só da fala da vida executiva, lições aí da indústria de asset management, então acho que vai ter um extra aí. As ordens. Nós temos bastante conteúdo aqui que você pode compartilhar conosco, Fábio. Legal, então, eu tô aberta. Já fica aqui o pré-convite. Anversa, obrigada por mais esse episódio. Para você que está acompanhando a gente está encerrando esse segundo episódio especial Expert. A gente está com 3 episódios no total. Na próxima semana teremos mais um falando sobre algumas coisas que a gente está vendo aqui pela feira, alguns temas super relevantes. O maior festival de investimentos do mundo, para você que está assistindo agora, provavelmente já acabou, mas todos os conteúdos que foram vistos estão nos nossos principais canais de cobertura. Então entra lá em conteúdos.xpi.com.br, lá você vai encontrar algumas das coberturas, os conteúdos, até porque a Expert XP ela reflete o que a gente diariamente tenta levar para vocês, bastante conteúdo sobre investimentos para transformar. Então agradeço vocês, até o próximo episódio.